Welcome back. We are joined today by Alex Craner, a market analyst. Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Alex Cranor, analista de mercado, autor e ex-gerente de fundo de hedge. Além disso, podemos acrescentar que ele é o apresentador do Alex Cranor Podcast e deixarei um link na descrição. Vi que você acabou de lançar um novo vídeo. Obrigado por participar. Continuamos vendo essa guerra descontrolada se desenrolando no Irã. Parece estar saindo completamente do controle. Não há esforços para reduzir as tensões ou encontrar uma saída. Gostaria de saber, quais você vê como as consequências econômicas dessa guerra ao redor do mundo? Sabe, podem ser coisas pequenas. Por exemplo, se há menos petróleo, menos barcos de pesca saem, os preços dos alimentos sobem, as pessoas não conseguem pagar suas contas e surge a instabilidade socioeconômica. O que é fascinante aqui é que o mundo inteiro é impactado por essa guerra. Então, o que você espera ver em termos de como a economia global integrada será afetada por toda essa energia sendo retirada do mercado? Glenn, thank you for having me. It's always a pleasure to join you. Glenn, obrigado por me receber. É sempre um prazer participar com você. Infelizmente, estamos aqui discutindo alguns acontecimentos bem preocupantes no mundo. Eu diria que é impossível prever as consequências da guerra atual na Ásia Ocidental. O motivo é que acabamos de ter uma interrupção absolutamente enorme, não apenas no mercado de petróleo, mas também nos mercados de gás natural. Isso, por sua vez, afeta muitos outros setores, porque o gás natural é a principal matéria-prima para a produção de fertilizantes, especialmente os nitrogenados. Então, se um terço dessa matéria-prima está preso no Golfo e metade de todos os navios de GNL estão retidos lá, podemos estar diante de um grande problema. Acho que as consequências não vão acontecer da noite para o dia. Vai haver muita conversa, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Mas já estamos partindo de um ponto muito ruim, porque muitas nações ocidentais vêm destruindo sua produção agrícola há anos, sabe? Por causa de políticas de emissão zero e coisas do tipo. Já dá para perceber que a redução da produção de alimentos no Ocidente está se tornando perceptível. Eu moro na França e sou uma daquelas pessoas que gostam de comprar ingredientes frescos e cozinhar em casa. Então costumo ser bem exigente com o que compro. E a França sempre teve, entre todos os países onde vivi, o melhor sistema de comercialização e distribuição de alimentos. Sempre havia uma grande variedade de produtos de alta qualidade disponíveis o tempo todo. Isso era praticamente algo dado como certo. Mas mesmo antes de esta guerra começar, comecei a perceber, provavelmente começou durante a pandemia, que tanto a variedade quanto a qualidade dos produtos oferecidos no mercado vinham diminuindo. E quero dizer uma queda drástica. Neste ano, nos últimos talvez 6 a 12 meses, pela primeira vez, muitos supermercados têm placas dizendo, por exemplo, estamos sem ovos. A seção de carnes está visivelmente reduzida. Acho que há menos da metade do que costumava estar disponível e há muito menos cortes. Ao mesmo tempo, os alimentos processados não parecem ter sido afetados. Você sabe, as porcarias e as coisas de baixa qualidade. Então agora some a isso a maior interrupção já ocorrida nos mercados de petróleo e gás natural. Não podemos dizer como isso vai se desenrolar, porque é uma situação que vai crescer como uma bola de neve. Estamos cientes, racionalmente cientes, de que algo não está certo e de que isso vai ter consequências. Mas prever quais serão essas consequências é quase impossível. Eu costumava ser analista do mercado de petróleo e me lembro de que em 2012 li relatórios elaborados pela inteligência militar americana, pela inteligência militar britânica, na verdade pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Defesa alemão. Todos previam que estávamos caminhando para um período de escassez de petróleo e que isso teria consequências extremas.
O Ministério da Defesa britânico previu que até 2040 o preço do petróleo chegaria a $500 por barril. Agora sei que isso pode parecer exagerado, mas até mesmo em 2022 tivemos um relatório de análise do JP Morgan dizendo que o preço poderia chegar a $380 por barril. Hoje estamos negociando a pouco mais de $100 por barril e a guerra já dura o quê? Pouco mais de 2 semanas. Esse tipo de salto de preço em grande escala nunca acontece da noite para o dia. Tivemos um choque, porque há 2 ou 3 meses um barril de petróleo estava sendo negociado a cerca de $60. Então agora estamos... So we are now 67, 70%. 67, 70% mais alto do que há 2 meses. Mas isso pode ser apenas o primeiro choque. Eventos de grande escala nos preços tendem a se estender por meses e anos. Então não podemos descartar a possibilidade de que o preço de um barril realmente chegue a $380 ou a $500 por barril. Ou quem sabe a quanto. Certo. Really does go to 380 or to $500 a barrel or who knows where. And what the consequences of that will be. E quais serão as consequências disso? Acho que é impossível prever. Sabe, temos falado sobre os preços do ouro há muitos e muitos anos, e os preços do ouro não tinham feito praticamente nada até 2023. Até então, eles estavam meio que estagnados entre os $1.600 e $2.000, apenas oscilando em uma faixa horizontal. Mas então, quando o preço ultrapassou de forma decisiva os $2.000 por onça, kind of languishing between 1,600 and 2,000, bouncing in a horizontal range. But then once they went above, once the price went decisively above $2,000 an ounce, then it kept going. Então continuou. Nos 2 anos seguintes, ou seja, entre o final de 2023 e agora, vimos o ouro chegar aos 5.000 por onça. E não há como saber até onde pode ir. Pode chegar ao $10.000 ou até o $20.000. Ninguém pode prever essas coisas. Gold at $5,000 an ounce, and there's no telling where it might go. It might go to 5 to 10,000 or 20,000. Nobody can predict these things. E então outro fator preocupante é que ao longo das décadas nós eliminamos a redundância do sistema. No sentido de que, digamos, existem grandes empresas agrícolas produzindo quantidades massivas de milho, trigo, soja, essas culturas estratégicas, mas continuamos colocando os pequenos agricultores em desvantagem, destruindo-os lentamente. Quando essas grandes empresas que produzem alimentos em grande escala começarem a falir porque não conseguem pagar pelo petróleo, pelo gás, pelo fertilizante e assim por diante, não teremos mais as fazendas familiares para recorrer. Porque veja, no passado, se todas aquelas montanhas de milho e trigo não se materializassem, ainda existiam as fazendas familiares produzindo alimentos. Family farms that are producing food. It'll be expensive, but at least it's there. Vai ser caro, mas pelo menos ainda existe. Nós destruímos isso em grande parte. Então acho que estamos em sérios apuros, porque isso não pode voltar da noite para o dia. Você sabe, isso exige tempo, habilidade, conhecimento, comprometimento e dedicação. E uma vez que você arranca isso pela raiz, levará anos para a pequena agricultura voltar, se é que vão permitir, porque a burocracia ainda está destruindo a agricultura familiar. E, de certa forma, não há marcha ré. Ninguém está dizendo, isso foi uma má ideia, vamos reverter rapidamente essas políticas. Todos os incentivos e diretrizes que vieram da UE, dos governos centrais para suas burocracias, ainda estão lá. Os incentivos ainda estão lá. Então, o grande desastre ainda está acontecendo. Tenho receio de que possamos estar caminhando por uma situação para a qual ninguém está preparado, porque algo assim talvez não aconteça desde a última guerra mundial.
E as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial se lembram da fome. Então talvez estejamos entrando em um período de escassez de alimentos. Infelizmente, nossos formuladores de políticas e governos não estão levando isso a sério. Não sei se eles sequer estão discutindo o assunto. Não vejo isso sendo debatido em lugar nenhum. É uma questão urgente. Mas eles continuam obcecados com a Rússia, com a Ucrânia, com as políticas de emissão zero e assim por diante. Portanto, infelizmente, temo que as pessoas comuns terão de agir por conta própria. Ver se conseguem cultivar seu próprio alimento, plantar batatas, alhos porós, tomates e estocar produtos não perecíveis. Stock up on non-perishable items. Well, that was part of the problem of we've seen in the past Bem, years. esse foi parte do problema nos últimos anos apenas com a guerra na Ucrânia. Essas limitações sobre fertilizantes artificiais e todas essas coisas por causa das sanções. Isso, é claro, vai agravar ainda mais a situação. Mas parece haver um desafio muito mais amplo. Nas últimas décadas, sob essa economia neoliberal, deixamos o mercado ditar tudo, terceirizando o que outros poderiam produzir de forma mais eficiente, partindo do pressuposto de que os mercados estariam sempre abertos. Também vimos os Estados Unidos terceirizando o desenvolvimento de medicamentos essenciais para a China. Minerais críticos, é claro, dependem da China. E, novamente, não apenas as nações, mas as empresas estão se organizando em torno dessa logística just-in-time, de modo que não há necessidade de armazenamento. Também temos visto as pessoas se tornando mais dependentes de viver de salário em salário. Isso acontece em toda a sociedade. Parece que não somos capazes de absorver um choque, diferente do que ocorria durante a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos naquela época, havia alguma autonomia estratégica e capacidade de lidar com esse tipo de choque. Mesmo na esfera militar, vejo que os iranianos destruíram muitos radares americanos, que valem centenas de milhões de dólares. Acho que são os radares T-2. E se quisermos reconstruí-los, assim como os interceptores e todos esses estoques de armas que os Estados vêm consumindo, será necessário ter acesso a materiais como galho e outras terras raras, que por acaso a China controla, cerca de 98% do total, se não me engano. Então é simplesmente um desastre total. Não está claro o que vamos fazer. Não vamos conseguir fazer as pazes e restaurar a confiança nas cadeias de suprimentos. E ainda assim, se quisermos ter autonomia estratégica completa, precisamos de muitos anos, se não décadas, para reorganizar toda a economia. Mas parece que estamos caminhando diretamente para conflitos e guerras em grande escala, desmontando as cadeias de suprimentos sem qualquer capacidade de absorver esses choques. Quero dizer, de novo, se pudéssemos prever o que vai acontecer, seria uma coisa. Mas acho que há variáveis desconhecidas demais. E é por isso que é tão difícil avaliar. Sim, correto. Receio que exista um conflito muito significativo entre as elites governantes do mundo ocidental e o povo. Infelizmente, isso é uma daquelas coisas que continuam acontecendo ao longo da história. As pessoas que controlam as alavancas do poder, que desfrutam de todos os privilégios do sistema como ele está estruturado hoje, não querem mudá-lo. E o que acontece é que com o empréstimo de dinheiro, a usura e esse dinheiro fraudulento que temos, com o tempo, esse mecanismo funciona como uma esteira de extração de riqueza. Ele cria uma polarização da riqueza, o que significa que as pessoas que estão no controle do poder se tornam cada vez mais ricas. They become more and more wealthy, a greater and greater amount of capital, of collateral. Uma quantidade cada vez maior de capital, de garantias, está em suas mãos, enquanto as pessoas comuns estão cada vez mais privadas de direitos, pobres, lutando para pagar suas contas, tendo dificuldade para ganhar a vida, vivendo de salário em salário e assim por diante. E, portanto, o primeiro reflexo do establishment dominante sempre foi se livrar do povo. Eles geralmente faziam isso clamando, bárbaros às portas. Se não houvesse bárbaros às portas, eles os inventariam. Orquestravam guerras e então sacrificavam, especialmente homens em idade militar, em números muito grandes nessas guerras. Porque homens em idade militar
são exatamente a maior ameaça para eles. Exactly their greatest threat, the greatest threat to themselves. Well, I think that war against Russia Bem, acho que a guerra contra a Rússia foi planejada para servir a esse propósito, mas não deu muito certo, e as pessoas não estão convencidas. Pessoas na França, Alemanha, Polônia, Grã-Bretanha, nenhuma delas acha que a Rússia é a maior ameaça existencial. Então nenhuma delas está disposta a enviar seus filhos para lutar e morrer nessa guerra. Acho que outras abordagens estão sendo usadas, e isso entra no campo das teorias da conspiração, onde você sabe, nos dizem que não existem conspirações, que tudo é apenas coincidência. Mas parece que muito do que fazem agora é usado como plano B, plano C e assim por diante, para continuar se livrando das pessoas. E veja, no Canadá agora vemos que um dos principais tratamentos médicos deles é chamado de assistência médica para morrer. One of the leading medical treatments is called medical assistance in dying. And they're so excited about it that they already, since the law passed, they already... E eles estão tão empolgados com isso que desde que a lei foi aprovada já mataram 100.000 pessoas. Para uma população do tamanho do Canadá, isso é muito significativo. Acho que agora se tornou a terceira principal causa de morte no Canadá. Bem, está sendo aprovada na França, e os países europeus estão adotando isso com entusiasmo. É uma daquelas situações em que, se você disser a palavra errada, nem pode mais desistir. Se você disser hoje, bem, talvez eu pense nisso, já era. Eles não te dão uma saída. Você tem que lutar para salvar sua vida. E então nossos suprimentos estão cada vez mais tóxicos, o que muitas vezes acaba sendo estranho, porque é tipo, desculpe, temos um pouco de chumbo na água. It's like, oh yeah, well, sorry, we got some lead in the water. That was, a mistake. Oh, we have all these Isso foi um erro. Temos todos esses agentes causadores de câncer em nossa pasta de dente. Bem, isso é obviamente um erro. Mas houve muitos erros, todos indo na mesma direção. Então, as taxas de doenças crônicas, as taxas de câncer e assim por diante estão explodindo. E eu tenho que me perguntar se isso não é de propósito. Na verdade, é quase certo que seja de propósito, porque temos dados muito detalhados, digamos, da indústria de vacinas, onde as estatísticas de sistemas como o VAERS, nos Estados Unidos, mostram que nos últimos 30 anos, a segurança dessas vacinas tem diminuído e os efeitos colaterais têm se tornado cada vez mais graves. The side effects have been increasingly severe, and then fewer and fewer people are recovering from. E cada vez menos pessoas estão se recuperando desses efeitos colaterais. E veja, essa é uma tendência que vem acontecendo há mais de 30 anos. Então, se você tem uma indústria de trilhões de dólares, com todo o dinheiro de pesquisa que se pode comprar, todos esses especialistas, todas as instalações de produção, e a tendência de segurança vem diminuindo constantemente há 30 anos, é preciso suspeitar que isso seja deliberado. Caso contrário, alguém diria, sabe, cometemos esses erros, vamos corrigi-los. Com todo o conhecimento, toda a pesquisa, todo o investimento, deveríamos estar vendo um aumento na segurança e na eficácia, mas estamos vendo o oposto. De qualquer forma, sabe, o que venho dizendo desde a pandemia é que estamos travando 1000 batalhas neste momento. E não é só isso. São as CBDCs, as identidades digitais, as cidades de 15 minutos, a agenda de emissões líquidas zero, o ataque aos agricultores, a destruição da produção de alimentos, a toxificação constante do meio ambiente. São guerras surgindo em todos os lugares e cada vez mais delas, quase como se fosse algo feito de propósito. Então, no fim das contas, acho que não vamos resolver isso. Não vejo que conseguiremos sair dessa apenas votando. Acho que vai ser preciso que as pessoas simplesmente assumam o controle, garantindo que saibam como cuidar de suas famílias e de sua saúde, garantindo que saibam como conseguir alimentos, garantindo que tenham boas relações com seus vizinhos, que se conectem em sua comunidade, que saibam, quem pode consertar seu carro, quem pode arrumar o telhado com vazamento, quem sabe tratar ferimentos e colocar ossos quebrados no lugar, e assim por diante. E no fim das contas, quando as CBDCs forem implementadas,
e isso tem quase 100% de chance de ser um desastre, acho que elas vão fracassar, porque é um problema extremamente ambicioso e complexo que estão tentando resolver. Nós não vamos sobreviver sem os mercados cinza e negro. As pessoas são, em geral, muito boas em criá-los, porque simplesmente têm necessidades urgentes. Você precisa comer, precisa de água, precisa de um teto sobre a cabeça. E então esses mercados negros se auto-organizam. Mas isso significa que o establishment político perde o controle. E então, acho que em última instância a solução será o mundo ocidental se integrar às soluções orientais. A OCS, a organização dos BRICS, a nova Rota da Seda, integrações multipolares e assim por diante. Belt and Road, multipolar integrations and so forth. And maybe this war in Iran now is a great catalyst. E talvez essa guerra no Irã agora seja um grande catalisador, certo? Um que vai acelerar todas essas mudanças. Mas uma coisa que todos precisam ter em mente é que não teremos soluções vindas dos nossos governos. É simplesmente assim que as coisas são hoje. Não podemos esperar que nossos governos entreguem resultados para nós. E não deveríamos esperar isso, mesmo que tiremos os governos atuais do poder e os substituamos por novos. Basta olhar como as coisas estão indo nos Estados Unidos. Eleger Trump foi praticamente uma revolução, e agora parece que a revolução de Trump está muito ameaçada, praticamente por causa do próprio erro de Trump no Irã. Bem, muitos dos problemas que temos hoje, no passado, tínhamos soluções diferentes para eles. Isso não é uma defesa, mas no passado, a colonização tendia a funcionar como uma espécie de válvula de escape para aliviar a pressão. Ou seja, a pressão econômica podia ser aliviada por meio da colonização. A dissidência política podia ser enviada para o exterior. Sabe, se você abrisse e os mandasse para fora, isso liberaria um pouco desse senso de propósito, nacionalismo acumulado, prestígio. Tudo isso podia ser canalizado para fora. Mas a mesma dinâmica, os mesmos problemas estão se acumulando agora. E hoje realmente não temos essa válvula de escape. Mas sim, é um bom ponto em relação ao Trump, porque ele era visto como revolucionário, embora definitivamente não fizesse parte do establishment. Ele faria algo muito diferente. O fato de toda a classe política e toda a mídia terem ido atrás dele era meio que usado como um símbolo de orgulho, para mostrar que, bem, eles não me controlam. E as pessoas, não deixaram de votar por causa disso. Elas votaram por causa disso. Isso foi importante. Mas está aí. Eu nem sei direito como explicar o que aconteceu com Trump. Porque, veja, pode-se dizer que sim, os Estados Unidos são em grande parte controlados ou influenciados pela política externa de Israel. Mas isso não pode ser a única razão. Não duvido dessa influência. Mas também é preciso olhar para as ameaças contra o Panamá, o sequestro do presidente da Venezuela e agora a guerra contra o Irã. Claro, isso pode ser explicado, mas ele já está dizendo que Cuba é a próxima da fila. Ele pode ir atrás da Nicarágua. Ele já atacou Cuba. Por que não ameaçar o Canadá? E aqui, ele também ameaçou a Colômbia e, claro, a Groenlândia. Quero dizer, é realmente impressionante. Seria mais rápido listar os países que ele não ameaçou. Não, eu sei. E é por isso que é difícil entender o que aconteceu, porque ele era o presidente da paz. Era nisso que ele baseava sua campanha. E ele se orgulhava, no primeiro mandato, de não iniciar novas guerras, todas essas coisas. Então não tenho certeza do que aconteceu com Trump. Quando ele diz, queremos paz, mas paz através da força, bem, isso é como o modelo da OTAN. Isso significa essencialmente paz hegemônica. Seremos tão poderosos que ninguém poderá nos desafiar. Nós tivemos uma paz hegemônica. É por isso que as pessoas votaram em Trump, porque achavam que isso estava exaurindo os Estados Unidos, que estava criando um equilíbrio coletivo. Mas aqui estamos nós, de volta à mesma coisa. Dito isso, essa lista de países que ele quer invadir, a Venezuela, por exemplo, ele disse, nós temos o petróleo deles. No Irã, você sabe, Lindsey Graham comentou,
Vamos ganhar muito dinheiro se conseguirmos controlar o petróleo deles. A Groenlândia tem todos esses recursos. Estamos vendo o início de algum tipo de guerra energética aqui? Porque se há competição pelo controle de recursos internacionais, pode-se dizer que sim, são apenas os Estados Unidos jogando esse jogo agora. Mas se eles estão tentando essencialmente dominar o mercado pela força militar, outros países terão que responder de alguma forma. Other countries will have to respond in some way. Sim, mas acho que é muito mais complicado do que tem sido no último século. Porque, digamos, a disputa pelo Oriente Médio começou, vamos dizer, há cerca de 120 anos. Então foi em 1902 ou 1903, quando os britânicos... Eles perceberam que precisavam de petróleo, que o Oriente Médio era muito rico nesse recurso e já haviam começado a colonizar a região para garantir o acesso. Isso tem sido quase uma constante na política externa das potências ocidentais. Mas veja, hoje temos um processo de transformação energética baseado em avanços na energia nuclear, na geração de eletricidade, na tecnologia de baterias e assim por diante. Esse processo vem, em grande parte, da China, mas outros países também estão participando. Então, nesse momento, se tem uma tecnologia de baterias, Caporsas carrega baterias de um growth. No, at the moment where you have, when you have battery technology that, you can charge a car. 5 ou 10 minutos e ele pode rodar 3.000 quilômetros com uma única carga. Isso é uma mudança de jogo enorme que impacta a indústria automotiva. E então, com relação à necessidade de óleo pesado para navios, motores a diesel e geradores, bem, você sabe, o Oriente Médio não é mais o único jogador no mercado. Talvez seja por isso que Trump estava interessado em controlar o suprimento de petróleo da Venezuela, e talvez seja por isso que ele se interessa em garantir os recursos do Canadá. Mas você sabe, a Rússia tem enormes reservas de energia e petróleo. É um dos maiores produtores do mundo, e é completamente irrealista Trump achar que pode controlar a Rússia. E claramente, eles estão perdendo o controle do Oriente Médio. Acho que tem sido, digamos que tem sido quase óbvio que se ele apertasse o gatilho de uma guerra contra o Irã, os Estados Unidos acabariam sendo expulsos da região. E isso provavelmente vai acontecer agora. Não vejo como eles possam evitar isso. Até o Trump, nas últimas 24 ou 48 horas, tem dito, nós nem precisamos realmente estar lá, porque está muito claro que essa é uma guerra impossível de vencer. E quanto mais ela se prolonga, mais favorece a Rússia, a China e o Irã, e menos favorece as ocidentais que estão ficando cada vez mais fracas. Então eu acho que no fim das contas estamos voltando para, você sabe, eu meio que já tinha previsto isso antes, que ou veremos a queda do Império Ocidental, ou o Ocidente vai se fechar em um bloco como o antigo bloco soviético e teremos uma nova cortina de ferro. Depois eles tentarão se reagrupar e se reorganizar para o próximo grande momento de guerras imperiais e colonialismo. Mas veja, apenas os estabelecimentos políticos que estão no comando no Ocidente querem isso. O povo não quer. E eu acho que hoje, diferente do passado, as pessoas estão mais conscientes do que nunca de que seus estabelecimentos políticos são basicamente classes Epstein. E a maneira como vamos conquistar um futuro melhor e uma verdadeira emancipação é mudando nossos estabelecimentos políticos, em vez de simplesmente seguir qualquer agenda que nos apresentem. E, considerando que eles já não controlam as narrativas como antes, acho que as pessoas agora têm uma ótima chance de realmente prevalecer e que veremos uma transformação completa da ordem global. Acho que esta é a descontinuidade sobre a qual temos falado há algum tempo. O que elapsed 500 anos de global sentou no Ocidente. E agora está desmoronando.
A dimensão energética terá um papel, mas talvez não da mesma forma que teve no século XX, porque o petróleo não é mais o único jogo na cidade. Quando se trata de tecnologias avançadas, temos muito a recuperar, porque a China está liderando o caminho. Em tecnologia nuclear, China e Rússia estão na frente. Os Estados Unidos têm tecnologias nucleares avançadas que poderiam ajudá-los a alcançar os outros, mas ainda estão muito atrás, e elas são caras demais. As usinas nucleares americanas geram energia que custa 5 vezes mais do que as que os chineses conseguem construir. Então estamos realmente muito atrás. Mas veja bem, se nós integrarmos, se dissermos, ok, temos que abrir mão do colonialismo, temos que abrir mão do imperialismo, então, sabe, poderemos negociar como parceiros de boa fé, de forma construtiva. E então poderemos vender a eles o que temos, as coisas que fazemos bem, e comprar deles o que não temos, o que precisamos. Dessa forma, talvez o sonho de paz e prosperidade se torne realista e não uma utopia. Porque também precisamos entender que as guerras, miséria com as quais tivemos que conviver por tanto tempo, são resultado do nosso sistema monetário e dos nossos sistemas políticos no Ocidente, principalmente no Ocidente. O Ocidente tem sido o motor das guerras no mundo. Então, uma vez que esse sistema seja reformado e reorganizado, sabe, a necessidade de ir à guerra desaparece. Não é necessário. Então, estou muito esperançoso nesse sentido. E talvez, sabe, às vezes na história, coisas muito, muito ruins acontecem. Mas, sabe, elas abrem caminho para coisas muito, muito boas. Então, temos que ser, como se diz, temos que permanecer atentos. Temos que permanecer atentos e garantir que não sejamos hipnotizados a dormir por nossos líderes políticos. Muito disso diz respeito ao ajuste dos Estados Unidos em relação ao antigo modelo que possuía. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram a fábrica do mundo, eram o credor do mundo, dominavam a tecnologia, controlavam os corredores marítimos do mundo, controlavam os recursos naturais por meio de alianças com os Estados Árabes, controlavam os principais bancos de desenvolvimento. Detinham a única moeda de reserva. Ou seja, em todos os instrumentos econômicos de poder, os Estados Unidos eram dominantes. E é por isso que a hegemonia pôde ser estabelecida com base no princípio de um hegemon liberal, muito parecido com o que os americanos criticavam nos britânicos no início do século XIX. Chamavam isso de império de livre comércio, porque se os britânicos fossem mais competitivos, tudo o que precisavam fazer era promover o livre comércio. E ninguém conseguiria competir com eles. Mas agora que isso acabou, os americanos basicamente não conseguem mais competir com os chineses. Eles não são mais a fábrica do mundo, não conseguem produzir tanto assim. Agora são os devedores do mundo. E não apenas em relação à China. É possível ver, por exemplo, por meio do BRICS e de outros formatos multipolares, que um novo mundo está sendo desenvolvido. Um que não é organizado em torno dos Estados Unidos. Ter tudo aberto e liberal já não é mais a receita para a liderança americana, como se pretendia depois dos anos 1990. Mas ouvi alguns americanos falarem sobre como deveriam reorganizar o mundo, e isso me lembrou um pouco do que você disse, que precisamos defender a civilização ocidental, o que significa que o Ocidente deveria essencialmente se isolar um pouco do resto. Mas isso significaria que a Europa se tornaria uma zona econômica exclusiva dos Estados Unidos, o que talvez fizesse sentido após a Segunda Guerra Mundial. Mas para um império em declínio, é algo muito diferente. Os Estados seriam mais pobres e politicamente subordinados se não conseguissem se diversificar e negociar adequadamente com outras grandes potências, como a China e a Rússia. Então, como manter um sistema assim? Quando se compara isso ao sistema soviético, parece algo semelhante. Ou é preciso algum modelo autoritário, ou é necessário demonizar o mundo exterior, dizer que é imoral negociar com os chineses ou com os russos. Mas, de qualquer forma, esse não é um modelo de prosperidade. Não é um modelo de liberdade. Então, fico me perguntando,
Como você vê a Europa? I'm just wondering how do you see Europe? How sustainable is this? Because after a while, the political Quão sustentável é isso? Porque, depois de um tempo, as elites políticas que defendem esse tipo de isolacionismo econômico e subordinação política, você sabe, o que Ruth chama de papai, parecem não ter muito apoio popular. Então, depois de um tempo, esses governos não seriam simplesmente varridos. E, quero dizer, na Europa, acabamos de celebrar a libertação da dependência da energia russa e essencialmente nos libertamos de ter indústrias. Mas agora vemos esse novo impacto no Oriente Médio. Consigo entender por que os americanos gostariam de criar zonas de influência exclusiva, já que não conseguem competir adequadamente com a China e o BRICS. Mas como a Europa ficaria nesse formato? How would Europe look like in this format? Bem, eu acho que o sistema europeu é completamente insustentável e estamos realmente correndo o risco de cair em algum tipo de arranjo autárquico ao estilo soviético. Se você não consegue competir nos mercados mundiais e não pode, digamos, destruir as regiões e nações que estão superando você, então ergue uma cortina de ferro e constrói uma espécie de teia de aranha por trás dela. Tudo se torna muito austero. Impõe-se austeridade, impõe-se um sistema de governança muito rígido sobre o povo. E isso se conecta a todas essas coisas, como as cidades de 15 minutos que eles vêm planejando para nós. Mas veja, aqui estamos falando de uma elite política muito pequena, ou você sabe, uma elite, entre aspas, tentando exercer controle sobre centenas de milhões de pessoas. Isso nunca funcionou. Isso nunca jamais funcionou no passado. Pode se sustentar por algum tempo. Você sabe, a União Soviética foi um exemplo disso e se manteve por cerca de 3 gerações, mas ainda assim se desintegrou, ainda assim desmoronou. Então, não vai funcionar de qualquer forma. E eu suspeito que no Ocidente não vai durar tanto quanto a União Soviética durou. Portanto, vai ficar desmoronando de qualquer jeito. Mas algo inevitavelmente terá que ocupar o seu lugar. E eu acho que isso vai depender em grande parte das pessoas. Sabe, vai depender de um despertar político e das pessoas se afirmando no processo político, rejeitando a guerra, rejeitando um sistema de democracia sem responsabilidade, em que você pode votar entre os candidatos A, B e C, mas todos os 3 têm fios invisíveis ligados a alguma oligarquia sobre a qual você nem pode falar. Então acho que tudo isso precisa mudar. E acredito que na Europa, em particular, essa transição pode acabar sendo muito, muito dolorosa. Particularly, that transition might end up being very, very painful, and I hope that it won't involve revolutions. E espero que isso não envolva revoluções ou guerras civis, mas pode acontecer, porque as pessoas que estão no poder agora não vão abrir mão dele voluntariamente. Então, acho que a situação na Europa vai ser muito, muito complicada. A história pode servir parcialmente de lição nesse sentido, mas não completamente. Não devemos temer a Revolução Francesa, porque naquela época não havia outras fontes, nem outros centros de poder, que tivessem qualquer influência da forma como tem hoje. Por exemplo, a Rússia e a China estão, de certa forma, abrindo caminho para um modelo diferente de governança. Isso terá uma influência significativa na Europa. E esses não são modelos falsos no sentido de que, você sabe, uma revolução comunista soviética foi um sistema falso, porque não surgiu de baixo para cima a partir do povo russo buscando reformar seu sistema. Ela foi importada do Ocidente e foi um tipo de revolução colorida que aconteceu. E então você basicamente tinha um governo que, de certa forma, poderia ser comparado ao governo ucraniano de Volodymyr Zelensky hoje. A mesma coisa foi instalado de fora. Acho que hoje não somos tão vulneráveis a essas coisas, especialmente porque a narrativa não está sob controle. Bem,
Acho que o começo os começos vão acontecer por meio do processo democrático. Sabe, porque em algum momento Emmanuel Macron será derrotado nas urnas, Friedrich Merz será derrotado, talvez o AfD chegue ao poder. Já estamos ouvindo vozes de políticos europeus dizendo que precisamos restabelecer boas conexões, boas relações com a Rússia. Um ano atrás nem se podia dizer isso. Bem, ontem, ou talvez até hoje, vimos o primeiro-ministro belga dizer que precisamos consertar nossas relações com a Rússia. Os americanos estão suspendendo sanções contra a Rússia por causa das condições de mercado. Acho que as vozes dizendo que precisamos consertar nossas relações com a Rússia vão ficar cada vez mais fortes. Agora, veremos como o outro lado reage. Se eles responderem com repressão severa, então estaremos caminhando na direção de uma guerra civil ou de uma revolução. Mas se forem forçados a ceder, talvez tenhamos uma transição gradual, em que a Europa seja compelida a abrir seus mercados não apenas à energia russa, mas gradualmente aos BRICS, aos mercados multipolares. A integração e a nova rota da seda precisarão de investimentos, que podem vir da China e do Oriente. Portanto, acredito que há uma chance maior, num futuro próximo, de termos uma transição mais ordenada do que tivemos no passado. Mas basicamente, sabe, é muito difícil responder essas perguntas, porque só o fato de estarmos discutindo isso já é um passo na direção certa, entende? No sentido de que agora estamos cientes de que o sistema atual é insustentável, que mudanças muito radicais estão a caminho e que precisamos estar atentos e engajados se quisermos resultados positivos disso. E precisamos rejeitar essas narrativas simplistas que dizem que nós somos os mocinhos. Eles são os vilões, que temos que lutar, nunca desistir, nunca suspender as sanções, que simplesmente temos que vencer, sem concessões. Acho que esses argumentos vão perder força. Então eu realmente espero por bons resultados, mas acredito que haverá um período difícil, com certeza, nos próximos 1, 2 ou 3 anos. Pode-se ver que a liderança do Reino Unido, da Alemanha, dos países escandinavos, dos estados bálticos e da Polônia parece não se importar muito com as mudanças que estão ocorrendo ao seu redor. Eles vão manter sua posição e insistir que não pode haver qualquer tipo de compromisso. Então, essencialmente, é o que você descreveu. Mas enfim, esta é nossa última pergunta. Eu estava me perguntando como você vê isso levando os europeus, não apenas para a guerra com o Irã, mas possivelmente para algo mais direto com a Rússia. Você provavelmente viu na mídia britânica as reportagens de que os russos provavelmente fizeram com que o Irã retaliasse contra as forças britânicas e forneceram inteligência no Oriente Médio como retaliação ao ataque britânico a Bryansk. Não tenho dificuldade em imaginar isso. Depois de 4 anos com o Reino Unido liderando os esforços para enfraquecer a Rússia, essencialmente matando russos, parece, bem, plausível. Mas isso levanta a questão de se isso poderia novamente atrair os europeus para o Oriente Médio. Porque se eles forem envolvidos, eu presumiria que os russos também aumentariam seu apoio ao Irã. Então, como você vê a possibilidade de isso se espalhar? Porque isso nos leva de volta ao ponto principal. Todos são afetados pela guerra do Irã. Normalmente, tenta-se conter um conflito. Você não quer que ele se torne regional ou global. Mas este sempre esteve destinado a se tornar um conflito global. Se o Irã enfrentar uma ameaça existencial, ele responderá de maneiras que afetarão a economia global para retaliar contra os americanos. E agora todos têm algo em jogo nisso. Então não é o tipo de guerra que você quer lutar. Como você vê a possibilidade de os europeus serem arrastados para essa confusão? Acho que os russos vão tornar isso extremamente difícil para os europeus. Veja, os russos têm sido muito pacientes.
Eles têm sido muito cuidadosos para não cometer o erro de fornecer qualquer pretexto para que os europeus invoquem o artigo 5, para se unirem, para cruzarem o limiar rumo a uma guerra coletiva entre a Europa e o Ocidente combinado. E acho que eles sabem que não devem fazer isso, porque seria um erro fatal para a Rússia. Não porque perderiam essa guerra, mas porque ela se tornaria várias ordens de magnitude mais destrutiva. Talvez os europeus não conseguissem prevalecer sobre a Rússia, mas juntos poderiam causar muitos danos. Então seria destrutivo para todos. Sabe, os alemães cometeram um erro na Primeira Guerra Mundial quando, em certo momento, o Kaiser Guilherme II... Não o Kaiser Guilherme, esqueci o nome do general. Mas veja, eles declararam guerra submarina irrestrita. Então começaram a afundar navios americanos que sabiam estar transportando suprimentos para as potências aliadas. Então, de certo modo, do ponto de vista militar, os alemães estavam justificados em fazer isso. Mas isso criou o pretexto para que os europeus atraíssem os americanos para a guerra. E eu acho que, de todos os povos, os russos têm sido muito cuidadosos em estudar sua história. Portanto, embora militarmente eles pudessem estar justificados em atacar, digamos, alvos britânicos, como, não sei, instalações de produção onde os mísseis Storm Shadow estão sendo fabricados, production facilities where Storm Shadow missiles are being built. They will still not do this. But, eles ainda não farão isso. Mas sabe, se eu imaginar que estou em uma hierarquia de comando e controle russa, acho que se quisessem retaliar, poderiam aproveitar a nova situação no Oriente Médio. Trump vem pressionando os franceses e os britânicos a enviarem suas marinhas para a região e tentarem manter o Estreito de Hormuz aberto. Então, se navios de guerra franceses e britânicos entrarem no alcance dos mísseis iranianos, uma maneira inteligente de retaliar seria ajudar os iranianos a afundar esses navios. E acho que poderíamos ver isso acontecer, porque isso teria alguns efeitos. That would do a few things, It would destabilize French and British Isso desestabilizaria os governos francês e britânico. Isso provocaria uma revolta contra a guerra. Isso os enfraqueceria militarmente. E de certo modo, sabe, eu fico me perguntando se isso também não faz parte da agenda de Trump. Porque ele já está dizendo, bem, se vocês não querem nos ajudar, não vejo qual é o sentido da OTAN. Então já vemos Trump aproveitando essa situação para dizer, ok, talvez estejamos acabando com a OTAN. Talvez a OTAN não faça sentido. É o próximo passo, sabe? É a próxima investida para explodir essa aliança, algo que Trump vem querendo fazer há muito tempo, mas não podia, porque enfrenta muita oposição interna. Mas agora, com essa nova situação, ele pode dizer ao público em casa que nossos aliados europeus são completamente inúteis. Eles nos deixaram totalmente sozinhos para enfrentar o Irã. Então essa aliança não faz mais sentido ser mantida. Acho que os franceses e os britânicos podem acabar levando um golpe no Mar da Arábia, no Golfo Pérsico ou até, quem sabe, no Mediterrâneo Oriental. Isso vai fazer parte do desmantelamento de toda essa situação. Acho que a OTAN vai por água abaixo, a União Europeia provavelmente junto, e de uma forma muito feia e turbulenta, talvez como parte da transição de um sistema ocidental e colonialista para uma arquitetura mundial multipolar. We get a multipolar architecture. Yeah, it could be. Well, all of this would have sounded like science Pode fiction. ser. Bem, tudo isso teria parecido ficção científica há apenas 4 ou 5 anos, mas agora quase parece ficção científica imaginar que o status quo poderia continuar. Então, aconteça o que acontecer depois disso, acho que não há como voltar ao que era antes. Bem, como sempre, obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Glenn. Thank you, Glenn. Always a pleasure. Sempre um prazer estar com você. Saudações ao seu público e até a próxima. The next time.